Glória a Deus, aleluia, louvado seja Deus. A paz de Deus, irmãos, irmãs, em nome do Senhor Jesus Cristo. Estava eu aqui meditando na palavra do Senhor sobre a visão que Deus deu a Nabucodonosor, rei de Israel. O primeiro rei de Israel foi Saul e o último foi Oséias. Louvado seja o nome santo do Senhor. E todos eles, na maioria, prevaricaram, contra o Senhor, foram desobedientes. E o reinado foi passando de um para o outro até não ter mais. E hoje não tem rei em Israel, Porque o rei de Israel é o Senhor. Então não tem rei aqui na terra, Que não há homem que governe Israel. Não há, O nosso rei é Jesus Cristo. E a palavra de Deus diz que o reinado dele não passará. É eterno. Glória ao nome santo do Senhor. E aí eu estava pensando, aqui lendo essa parte, de Daniel 4, onde fala da visão de Nabucodonosor. Aquela visão que Deus deu para ele da grande árvore. E aquela árvore ali surgiu uma voz do céu que ordenava que aquela árvore fosse cortada, mas que ficasse, glória a Deus, aleluia, o tronco e as raízes. Porque depois de 7 tempos, ela ia brotar novamente. Louvado seja Deus. Mas por que Deus mostrou isso, para Nabucodonosor? Deus mostra para alertar, Louvado seja Deus ali. Porque ele era soberbo. Ele não fazia conta dos pobres e necessitados, Ele injustiçava. Glória ao nome santo do Senhor. E ali, se ele tivesse ouvido a voz de Deus, Porque ele chamou ali os astrólogos, os adivinhadores ali, enfim, Para que eles pudessem decifrar para ele o que era aquilo que Deus tinha mostrado para ele. Ninguém pôde ajudar. Ninguém pôde interpretar. Louvado seja Deus. Então chamaram Daniel, Baltazar, Louvado seja Deus. Chamaram ele. E Daniel ficou atônico com aquela visão. Ele ficou espantado com aquela visão. E ali no dizer dele, ele falava: olha, rei, queira Deus que isso seja contra os seus inimigos e não contra você. Mas ali, na interpretação, na revelação daquela visão, Deus dava a Daniel que aquela árvore era Nabucodonosor e que ele ia ser cortado por causa da soberba dele. Ele se achava, o dono de tudo ali. A Babilônia, ele se achava o dono de tudo. Santo Deus. E aí que aconteceu? Passaram-se os dias, louvado seja Deus. Nabucodonosor começou a olhar para toda a riqueza que ele tinha. Para toda aquela terra, aquela cidade, para tudo que ele tinha ali. Ele falava: eu fiz. É como nos dias de hoje, muitos batem no peito: eu fiz, eu faço, eu aconteço, o eu e o eu. E aí, louvado seja Deus, naquela mesma hora, o espírito de loucura entrou nele. E ele saiu sem sentido humano algum. Ele saiu. E ele foi pro pasto comer capim junto com os bois, com os animais. E ali na palavra de Deus diz que nasceu pelo no corpo dele como penas de aves. Tampou, o corpo dele e virou um bicho, praticamente. E as unhas dele cresceram como a unhas de aves. Santo Deus, Rei da Glória. E ali ele ficou 7 anos. 7 anos. Lembra dos 7 tempos? Então, ficou 7 anos ali. Quando foi o fim de 7 anos ali, Deus devolveu a consciência a ele.
E aí ele adorou a Deus, ele glorificou a Deus, ele reconheceu que Deus tem o poder, tem o domínio sobre toda a terra e céu, sobre todo o homem na face da terra. Louvado seja Deus. E que a vida do homem aqui está nas mãos de Deus. É muito frágil a vida do ser humano nessa terra. Louvado seja Deus. E que sem Deus o homem não faz nada, o homem não é nada, o homem é pó. Pó da terra. Se assopra, foi. Louvado seja o nome santo do Senhor. E ali aqueles soldados, o exército, aqueles que estavam vigiando ele ali durante todo aquele tempo, sabendo da profecia, sabendo do que Deus havia falado, ali foi e levou ele de volta para o reino. E ele agiu com humildade até a sua morte, né? Louvado seja Deus. Então, irmãos, olha só. Sem Deus, somos nada. O Senhor Jesus falou, sem mim nada podeis fazer. Sem o Senhor, nós não podemos fazer nada. Nós somos totalmente dependentes dele. Ele é rei. Ele é Deus. Ele é único. E ele é verdadeiro. O homem pode achar que ele tem alguma coisa. Tem nada. Tem nada. Morre, não leva nada. Só leva terra na cara. Não é verdade? Louvado seja Deus. Ele teve que reconhecer que acima de todo rei, há um rei dos reis e senhor dos senhores. Louvado seja Deus. Quem dera se todos os governadores, presidentes, líderes de nações pudessem reconhecer que Deus é Deus sobre todos os deuses, que ele é Deus sobre todo o homem. Louvado seja Deus. E que se não fizer justiça ao pobre e necessitado, não atender as necessidades do pobre e necessitado, agir com soberba, Deus corta. Deus leva para o campo, como levou Nabucodonosor. Levou ele para o campo. Porque tem muitos que querem crescer, que querem fazer, eu faço, eu aconteço, mas nunca passou pelo campo. Nunca foi trabalhado no campo. Nabucodonosor era assim. E Deus levou ele para o campo e trabalhou nele, lá no campo, lá no pasto. O Senhor trabalhou ele lá. Então, em nome do Senhor Jesus Cristo, nunca desmereça ninguém. Nunca diga, eu sou, eu faço, eu aconteço. Porque acima de nós tem um Deus que tudo vê. Louvado seja o nome santo do Senhor. E é um Deus de amor, mas é um Deus de justiça também. Amém? Deus seja louvado.